Saulo está sendo gravado para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido, assim. Se ela fizer, né? Eu acho interessante se você puder ajudar alguém. Mas o intuito dessa aula é dar feedback nos modelos e tirar dúvida dos alunos. Então, provavelmente, só os alunos matriculados no curso de jogos é que vão entender o que está acontecendo aqui, né? É, Aqui, ó, eu tenho um modelo do Juan. O Juan, ele está com problemas para mandar isso para Unity, né? Então eu tenho uma série de observações sobre esse modelo aqui. A primeira coisa desse modelo é que ele é um modelo relativamente não, né? Ele é um modelo bem high poly, né? Ele está com 33 mil triângulos, então o ideal seria a gente fazer uma versão mais leve dele, tá? Outra coisa também que eu percebi é que a origem desse pilar, eu provavelmente estou considerando que isso vai ser um objeto arquitetônico, né? Eu poderia estar alinhado com a base do modelo. Acho que eu vou começar por aqui, inclusive. Vou pegar e fazer isso aqui, ó. Então, isso é uma questão aqui boa para a gente trabalhar. Outra questão é que esse objeto tem um material, tem um shading, tá? Esse shading aqui, mesmo que eu não fosse fazer uma versão é, low poly dele, eu teria que dar bake, porque aqui eu estou usando uma coordenada automática do Blender, né, a gerada, para mapear uma textura tile, né? Então, o ideal seria que eu abrisse o UV desse modelo para poder imprimir isso aqui e mandar para a Unity, né? Mas a gente vai fazer uma coisa de cada vez aqui. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é esse modelo ele precisa ser qualificado como high poly, né? É, E aí eu vou fazer a versão low poly dele. Modelos muito geométricos assim, é relativamente fácil fazer a versão low poly, né? Então aqui eu posso adicionar um cilindro. Esse cilindro eu vou considerar que talvez com 16 eu já consiga fazer a estrutura, né? Pensando que isso aqui é um objeto grande, né? Então com 16 eu acho que vai ser bastante. Eu não quero nenhum preenchimento, né? É, Então meu modelo ele vai ser oco assim, né? E eu vou modelar esse essa coluna aqui por cima, né, para garantir que eu estou vendo o meu modelo e que eu estou vendo o alinhamento das coisas, né, eu vou fazer uma organização da minha visualização aqui. Por enquanto eu vou pedir para ele mostrar para mim apenas o wireframe desse meu modelo, né. Eu acho que com isso aqui é o bastante, né. E eu vou tentar confiar que com apenas alguns cortes eu consigo fazer a estrutura desse modelo aqui é, aproximada, né? Então aqui eu vou fazer basicamente extrude e scale para fazer quase todo o ajuste. Então o que eu quero é seguir o máximo dessa superfície aqui, né? E para ter certeza que eu estou vendo ela, eu vou colocar aqui à frente, né? Vou fazer um novo extrude e um novo scale aqui. Esse objeto me parece que é bastante simétrico, então eu acho que eu consigo fazer isso pela volta, assim, né? Vou fazer um novo extrude aqui, ó, em Z. Um novo extrude em Z e um novo scale aqui, ó. Um novo extrude aqui, Z, e um scale aqui. Um novo extrude aqui, Z. E aqui eu vou dar um extrude, mas eu não vou confirmar ele, eu vou dar ESC aqui, ó. E vou dar um merge at center. Aí eu fecho aqui, ó, embaixo. Aqui nesses pedaços aqui, eu acho que eu posso resolver com o loopcut, né? Então eu acho que o loopcut vai ser o bastante para marcar ali umas dobrinhas, né? Então eu acho que eu não preciso mais do que uma suavizada assim, ó, né? Mesma coisa aqui, ó. Vou marcar aqui, aqui.
Vou dar um scale aqui. Mesma coisa, vou fazer isso aqui, aqui. Um scale de leve aqui. E aqui, vou fazer um extrude em Z. Vou dar um scale até mais ou menos aqui, ó. Essa pontinha aqui eu vou fazer ela. Ela tem um arredondamento aqui, então eu vou fazer ela também com um arredondamento de leve aqui. Né? Extrude em Z. E aqui eu vou fazer um merge at center. Talvez eu até pudesse fazer mais um corte, porque essa parte parece mais arredondada do que o que eu fiz. Assim, acho que eu estou muito fora aqui, né? Então eu vou fazer um scale aqui e subir isso aqui mais ou menos para cá. Eu vou fazer um outro corte aqui e dar um scale. Z. Scale. Tá? Então, para efeitos de comparação, eu estava com 33 mil aqui e eu fui para 640. Tá bom, né? O que eu vou fazer? Vamos tirar esse em front aqui, vamos voltar pro sólido? Não, textura. Esse objeto aqui, ó, eu quero que ele seja todo suave, cheio de smooth completo. Tá? Eu não quero nada que não seja o shade smooth aqui. E onde eu achar que está, inclusive, franzindo ou que não está legal, deixa eu dar um merge aqui por distância. Eu, inclusive, talvez queira fazer um corte adicional, alguma coisa que suavize áreas que eu achar que estão muito marcadas, né? Então, eu provavelmente vou suavizar isso aqui. Só para tirar um pouquinho daquele franzidão. De novo, esse objeto está 100% cheio de smooth. Esse objeto vai ser o meu pilar low. E isso é um dos primeiros ajustes que eu acho que eu tenho que fazer. Tá? Lembrando que a origem desses objetos, né, tipo, é bom que ela esteja alinhada. Então, se eu alinhei esse aqui, eu também vou querer alinhar esse cara aqui. Então, objeto, set de origem para o cursor. Então, os dois têm origem na base. Né? E aí, o que acontece? Esse objeto aqui, ó, eu preciso do UV dele. Tá? Esse objeto aqui, eu preciso do UV dele. Ele tem um UV aqui, né? Tipo, ele tem um UV aqui que é. Mas eu tenho a impressão que esse UV vai ter isso aqui de problema, ó, né? Então, o jeito que normalmente a gente abre objetos cilíndricos assim, marcando o corte, né, da base, né, marcando que eu separaria isso aqui, né, e criando um corte lateral aqui nesse espaço aqui. Lembrando que o high poly não precisa ter, ele não tem essa necessidade, né? Só o low poly é que precisa ter então, então, isso aqui resolve, né? Se eu puder alinhar isso aqui um pouco melhor, mas isso aqui resolve, tá? Também resolveria eu fazer um Smart UV, também resolve. Também resolve um Light Map, tipo, não vejo problema em usar nenhum desses, não. Aliás, eu estou muito interessado em testar o Light Map.
ultimamente. Eu tô achando que ele ocupa melhor o espaço de imagem, né? E eu preciso né? Eu preciso desse UV para poder fazer a transferência da textura, né? Então, esse objeto também é o objeto que vai para a Unity, né? Então, se eu fiz um UV para ele, né? Esse UV é o UV que a Unity vai entender, né? Então, isso aqui é importante para a gente, tá? É, aqui, na hora de fazer o meu bake, né? Vamos tirar o excesso de abas aqui. Layout é legal porque eu modelo, mas eu não preciso de duas para modelar. Não estou mexendo com Sculpt agora. Talvez eu queira retocar com Texture Paint. Vamos deixar o Shading. Eu vou tirar a animação, vou tirar Rendering, vou tirar Composite, vou tirar Geometry Nodes, vou tirar Script, só para ficar mais ágil para mim, tá? Eu tenho um material que é o pilar High Poly. Eu vou criar um material aqui que vai ser o meu pilar Low Poly, né? Deixar ele assim só para a gente poder saber do que se trata. E nesse pilar aqui, ó, nesse material low poly, eu vou criar aqui uma imagem, né? Então eu vou criar uma textura do tipo imagem, então image texture. Vou criar um arquivo novo aqui que eu vou chamar de bake, só porque eu preciso lembrar o que eu estou fazendo com essa imagem, tá? 1024 para as aulas é o que eu preciso. Se vocês quiserem dar bake de 2048 para poder depois fazer redução, tratamento, tudo bem. Mais do que 2048 não faz sentido, tá? É, lembrando que é sempre proporcional ao que aparece na tela, tá? Então esse aqui é o meu bake. Vou colocar aqui o meu o VMap que eu acabei de abrir, ligado aqui, porque é uma prática boa, né? Isso é bom comportamento, né? E aí, o que acontece? Para eu imprimir as coisas que tem do meu modelo para o meu low poly, eu só vou precisar de dois bakes aqui, ó. Olha que beleza. Eu preciso do bake da cor, né? Porque é o que você está usando aqui, ó. Né? Então, eu preciso da bake, eu preciso converter essa textura gerada em textura de UV. E o normal, porque o meu modelo é high poly, então os normais eles fazem parte do modelo high poly. Então, para eu não ter que levar os 33 mil polígonos, eu vou imprimir os 33 mil polígonos numa imagem. Então, né, é basicamente isso que a gente faz quando a gente está fazendo mapa de normal. Eu estou imprimindo polígonos em imagem, né, ângulo de polígono. Mas enfim. É, eu vou selecionar esses dois objetos aqui, vou selecionar o meu point pilar. Segurando o Ctrl, eu vou selecionar o pilar low poly. Eu vou saber que eu estou no objeto que eu quero dar bake, porque vai aparecer a imagem de bake aqui, vai aparecer o nome aqui, né? Ele vai estar com highlight, então isso garante para mim que eu estou fazendo bake no lugar certo. Eu também gosto de deixar aqui a imagem de bake para eu ver o bake que eu fiz, né? Então é bom assim a gente ver o que está acontecendo aqui, então é legal você ter a imagem visível aqui, né? É, e no meu caso aqui eu preciso conferir o renderizador para cycles e eu preciso vir no meu bake e fazer as marcações, né? O primeiro bake que eu vou fazer aqui, de acordo com essa ordem aqui, ó, vindo de cima para baixo, vai ser o de normal, né? Para fazer o bake de normal, eu vou usar a opção selecionado para ativo, significa que eu vou pegar o objeto selecionado e despejar no ativo. O ativo é o que está em highlight aqui, é o que está com o nome aparecendo aqui. E eu vou configurar a minha extrusão aqui, porque meu modelo ele não encaixa certinho. Então, quando eu estava fazendo ele aqui, ó, alguns espaços aqui do meu modelo high poly, do meu modelo low poly, eles não encaixam. Se eu voltar aqui para o meu wireframe em frente, né, já ver que existem alguns lugares aqui que existe uma distância, né, entre um modelo e outro. Né? Se eu medir essa distância aqui, ó, então 0,18 está pegando por aqui, eu vou imaginar que eu estou em volta desse valor. Né? Então 0,02 deve ser o suficiente para fazer meu bake. Né? Então usei a ferramenta de medida para poder calcular
essa distância aqui, né? Vou voltar lá no meu shading, só porque é onde eu vou ver o resultado do bake, né? Vou colocar aqui minha extrusão de 0,02, foi a medida que eu tirei aqui, né? Estou arredondando um pouco para cima, né? Então, essa extrusão eu quero. E o resto eu não preciso realmente mexer. O resto já está bem configurado por padrão mesmo, né? Eu só preciso ter paciência agora, porque eu vou dar bake, e bake é um processo que demora, tá? Então, é, enquanto o bake acontece, eu bebo uma água, né? Ó, aqui umas cores ligeiramente estranhas, então eu vou conferir essas cores estranhas. Pode ser o meu a distância que eu calculei que não está boa, pode ser normal invertida, pode ser uma série de coisas. Vamos conferindo uma de cada vez, né? Então, a primeira coisa que eu quero conferir é se eu tenho normais invertidas em algum dos dois modelos, né? Então, isso é uma coisa que eu quero conferir. Parece que no meu high poly parece que não tem, né? Tipo, está tudo ok. No meu high poly também eu vou conferir o quê? Se eu vou conferir se tem vértice duplicado, se é uma coisa boa de conferir, né? É a mesma coisa. Eu vou conferir isso no meu low poly. Então eu vou conferir se tem vértice duplicado. Então eu vou conferir se tem normal invertida, né? Porque isso pode realmente interferir no espaço. Outra coisa que é bom conferir é se a escala dos objetos está correta, se a rotação está correta, isso tudo é bom de conferir, né? Talvez eu tenha errado a minha medida né? Talvez eu precise de uma medida um pouco maior, porque eu medi só um pedaço do modelo. Talvez tenha áreas do modelo que pedem uma medida maior, né? Por via das dúvidas, a gente vai tentar fazer esse aumento das medidas, né? É bom conferir também se não tem nenhum modificador que poderia estar influenciando e essas coisas, mas eu vou começar aumentando a distância aqui, né? Eu imagino que se eu dobrar a distância e for realmente um problema de distância, a gente vai ver mudança nessas cores aqui, ou seja, nessas áreas onde parece que é normal acaba antes da hora, né? Então, é, é, isso pode me ajudar no processo. Vou fazer a mesma seleção de novo, né? É, vou dar um novo bake. Eu dobrei a distância. Eu sempre faço eu imagino que aqui, ó, tá vendo? Essas áreas aqui, eu tô imaginando que são elas que deram problema. Essas que deram diferença aqui, ó. É por isso que eu tô achando que talvez eu tenha que aumentar. Aí, ó. Falei. Olha que beleza. Quase pegou tudo, ó. Então talvez 0,45 talvez já dê, né? E aí, não, isso aí é um ajuste fino mesmo. Obviamente que a gente não vai fazer 100% dos modelos de um jogo arrancando bake, né? Mas, ó, lindo, lindo. Esse aqui, ó. E aí, uma das perguntas que foi feita pelo Juan antes da gente começar a aula foi sobre o transporte das texturas para Unity. Eu faria, né, e eu acho interessante fazer, o transporte agora, nesse exato momento. Ou seja, eu vou pegar a imagem e já vou salvar ela lá dentro do meu projeto, né? Então, vou lá na minha pasta do projeto da Unity e já vou exportá-la lá. Ou seja, eu vou levar a textura primeiro, depois eu vou levar o modelo, mas a textura já vai estar lá, né? Então, Assets 2, eu vou vir aqui em Assets e vou salvar isso aqui como pilar no Home App. Então, esse processo aqui, ó, Juan, de novo, ele é mais seguro do que eu pensar em embutir a imagem, ou pensar em tentar levar um formato que carrega a imagem junta, eu acho menos seguro. Tudo que você puder fragmentar no motor de jogos para poder virar uma peça reaproveitável, uma peça rastreável, é bom. Tanto que a gente faz cada FBX com um objeto só, né? Não é boa prática fazer, por exemplo,
um FBX com vários objetos, né? Mesmo o rig de um personagem, é legal você ter o FBX do rig, o FBX da malha do personagem, o FBX das animações, né? Então, o ideal é fazer tudo segmentado. Então, isso aqui é a primeira coisa que você tinha falado, né? No caso da textura, a gente vai fazer a mesma coisa, tipo assim, já que eu estou levando o modelo low poly, eu vou fazer a mesma coisa. Se você fosse usar o modelo high poly, você teria que dar bake da cor de todo jeito. Você teria que abrir o UV do modelo high poly e dar o bake dessa forma da textura, porque a textura ela depende da coordenada para funcionar, né? Então, se você vai fazer com o tile, você tem que reconstruir o shader todo na Unity, aí talvez você não possa nem usar o standard, né? Mas enfim, deixa eu mudar aqui para difusão. Difusão, quero tirar os dois contribuidores de luz aqui, ó, direto e indireto. Se meu queijo funcionou para o meu low poly de normal, ele deve funcionar para o meu low poly de difusão também, tá? Então, isso aqui deve ser o suficiente para eu poder fazer um novo bake, tá? E aí a opção Clear Image vai limpar a imagem de normal e vai substituir ela pela imagem do pilar, tá? Em termos de pipeline de produção, se você cada asset que você faz, você já faz esse processo, quando chega no final tá tudo lá na Unity. Geralmente a gente precisa das coisas massivas como o Bakelab ou como né, o Batch Export, quando a gente tem uma pilha de modelo já feita, né? Mas se você vai fazendo e já vai fazendo dessa forma, né, você já vai criando modelo, dando bake, exportando, cria modelo, dá bake, export, pelo menos você já está com tudo lá e você não precisa fazer nenhum processo de mega tratamento de imagem, tá? Então vamos salvar isso aqui, ó, save as. Eu gosto de dar um nome para as imagens da entrada da Unity, tá? Eu não uso a entrada do Blender porque lá não faz sentido. Então aqui a cor vai ser albedo, né? Ou seja, eu só preciso desses dois mapas, né? Eu salvaria esse projeto nesse estado, tá? Eu salvaria o projeto nesse estado. O que eu gosto de fazer, mas não é obrigação, né? O que eu gosto de fazer é garantir que esse material está salvo, garantir que esse material está salvo, ou seja, salvar esses dois materiais. Mas esse pilar low, eu vou fechar ele aqui, ó. E eu vou tirar esse índice de material aqui, ó. Eu vou deixar meu pilar low seco, assim, sem nada. Porque eu tenho que fazer o shader lá na Unity mesmo. É, eu vou ter que desmembrar, vou ter que, tipo, quebrar ele, jogar lá pra dentro. É, trabalho é o mesmo de criar um material lá, sabe? Então, na hora de exportar, eu faço isso. Outra coisa, eu não quero apagar os objetos, porque se eu tiver que voltar nesse arquivo, né, eu quero poder recuperar o material, né, e eu quero poder voltar nisso aqui. Então, tudo que eu quero fazer, na verdade, no meu export de FBX, eu quero ter certeza que estou exportando só o objeto selecionado, tá? Então, isso aqui vai me levar só a malha e o V. Ele não vai levar textura, não vai levar material, não vai levar nada disso, né? Ele é só o meu material. Ele pega o nome do arquivo, então, se você está fazendo igual você fez aí os seus modelos em arquivos separados, você não tem nem que preocupar em nomear o seu FBX, né? E aqui, geralmente as configurações padrão do FBX no Blender funcionam bem na Unity. Eu só limito para o selecionado é, porque eu gosto e eu sei que dependendo do jogo você precisa colocar o Z forward positivo, dependendo do que você vai fazer no jogo. Às vezes tem que mudar a direção do Z forward, mas isso aqui já serve para mim. Isso aqui na Unity vai vir o meu pilar, né? Vamos dar um F aqui só para a gente localizar ele melhor. O material, eu vou criar ele aqui, ó. Vamos criar. Deixa eu criar ele aqui dentro porque eu prefiro. Vamos criar aqui um material. Vou chamar ele de pilar só porque, né, é o que eu estou fazendo com ele. Esse material eu vou despejar aqui no meu objeto point pilar. Ele vai estar aqui já marcadinho, né? E aí o que eu preciso é colocar a cor no albedo.
e um mapa de normal no map. Ele vai falar que esse mapa de normal não é um mapa de normal, vou pedir para ele arrumar, e aí eu vou ter o asset com o relevo, né, do seu modelo high poly e a textura que você marcou lá, tá? Então, esse seria o flow suave, assim, para a gente mandar as coisas do Blender para Unity, assim, esse seria o flow mais suavizão, tá? É, realmente não tem muito mais o que fazer aqui. A única coisa que eu acho que rola de voltar nesse arquivo para conferir é quais são os valores que você está usando de rugosidade, de especular, de metálico, né? Então, por exemplo, quando a gente cria um material na Unity, por padrão, ela é metálica. Mas você está usando lá um, né? Você está usando aqui especular, não é isso? Deixa eu ver. Se você está usando isso aqui, ó, então você está usando especular. Se você está usando especular, então na Unity eu tenho que trocar para o meu shader ser um shader especular. Lá o valor que você está usando é um valor intermediário também, né? Então esse valor aqui seria o meu controle de valor intermediário mesmo, né? E aqui a rugosidade é a mesma coisa. Só que aqui, em vez de roughness, a gente tem smoothness, né? Então, na verdade, quando você faz um aqui, você está fazendo super liso. Quando você faz ele mais intermediário aqui, né, ele vai ter algum brilho, mas ele já vai ser poroso. Se você fizer aqui no zero, ele é 100% rugoso, né? Então, é uma inversão disso aqui. Está aí o seu modelo importado, assim, como que eu acho que ele funcionaria melhor. Não demora tanto assim, né? Demora mais porque eu fico explicando, né, enquanto eu faço, né? Mas eu acho que isso aqui já resolve, beleza? Não, 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 eu não tenho que fazer maracutaia, não. Eu nem sou muito fã das maracutaia, não, porque elas são muito suscetíveis ao erro, porque elas usam contas automáticas que a gente não tem acesso. Então, o melhor é fazer desse jeito mais comedido mesmo, beleza? De nada. Ó, e obrigado por mandar o arquivo para a gente avaliar. Para quem estiver vendo isso nos YouTube, hoje a aula é uma aula prática, os alunos eles estão modelando e conversando comigo enquanto a gente trabalha, então eu respondi a dúvida do Juan, eu vou parar a gravação aqui. Se houver uma nova dúvida, eu faço uma nova gravação. Você fica de olho aí na playlist, se você estiver interessado. E para os alunos que estão matriculados, mesma coisa, né? Tipo, eu estou atendendo nas aulas práticas, né? Às vezes uma dúvida avulsa, né? Aparecem uns vídeos soltos assim, é assim mesmo, tá? Obrigadão aí pra vocês tudo.